Muito legal. Falando sobre o vídeo que eu gravei, vou deixar o cardzinho aqui em cima, você que não assistiu ainda, falando sobre recomeço. E aí foi legal que um amigo que sabe um pouco da minha história me ligou e falou: Romário, e aquela história? Pô, você não vai contar lá no seu canal? Eu falei: acho que chegou a hora, né? Então vamos lá. Cara, por incrível que pareça, você sabe quando e como foi a primeira vez que eu tive contato com 200 mil reais? Foi devendo. Você acredita? Negativo. Pensa num cara, bota um pi aí. Pi. Bom, foi na época que eu tocava na noite e eu estava muito bem tocando na noite. Em comparação ao que estava por vir, nossa senhora, tinha até cheque especial, tinha liberado no banco. E aí me apareceu uma oportunidade, sabe aquelas coisas que aparecem, aquelas coisas da China? Me apareceu a oportunidade de comprar um bar, que inclusive que eu tocava. E fui lá, fiz a minha proposta, foi um propostão inclusive, achei que ali eu estava por cima da carne seca. E o cara aceitou essa proposta. E aí depois que ele aceitou essa proposta, a gente deu início lá no bar, Camarote VIP Bar. Era ali, Morada de Laranjeiras, quem é aqui do Espírito Santo certamente conhece. Era no segundo piso, assim. E ali foi o início, como é que eu posso dizer? Foi o início da decadência, que a decadência foi o início do sucesso. Pode ser, né? Ficou até poético isso. Isso até me lembrou uma música do grande Renato Russo, né? Acho que a música é Depois do Começo. Aí falando de música, naquela época, eu falo naquela época como se tivesse muitos anos. Estou falando, gente, de 2014, vai. E naquele momento eu era músico, tocava nas noites, nos barzinhos aqui da região e já corretava. Na época eu trabalhava na MRV, focado em Minha Casa Minha Vida. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Bom, e nesse bar eu achei que ali fosse ser a minha virada de chave. Eu costumo sempre dizer, tenho uma vontade tão grande de fazer as coisas darem certo, que na minha cabeça eu sempre tive certeza de que ia dar certo, alguma coisa. Assim como eu ainda tenho. Não sabia com o que até chegar onde estou e não sei com o que até chegar onde eu quero chegar. Bom, e nesse período com o bar que as coisas começaram a dar muito errado, muito errado. Eu achava que por ele estar onde estava, que era no segundo pavimento, achava que o problema era ali. Tivemos a brilhante ideia, né? Eu e minha esposa tivemos a brilhante ideia de alugar um outro espaço maior, onde a gente mesclou bar com restaurante. Meu amigo, aí foi que a coisa começou, ó, a desandar. A gente investiu ali, né, o pouquinho que tinha restado, aquele cheque especial que eu tinha, esquece, ali virou fumaça. Bom, aí a gente começou a funcionar ali como restaurante durante o dia e bar durante a noite. E eu carinhosamente chamava esse estabelecimento de buraco negro, porque eu só via indo, nunca vi voltando. E aí uma história que, esse na verdade é até um testemunho, né? Nesse momento que as coisas estavam muito difíceis, mas muito difíceis mesmo, né? Um amigo meu um dia falou: poxa, posso levar uma irmã para poder orar aí no bar? Eu falei: claro, por favor. Oração, mensagens positivas é sempre bem-vindo na minha vida. E aí ela chegou lá com um irmão que eu nunca tinha visto, nenhum dos dois eu nunca tinha visto, né? E uma semana mais ou menos antes, que eu ficava questionando, inclusive eu cheguei a questionar Deus. Falei: poxa Deus, eu faço minhas coisas tão certinho, tudo bonitinho e, poxa, só dá errado. Cara, é incrível que a resposta veio depois. Voltando nessa semana onde a irmã estava orando lá com esse parceiro dela, e ele sempre quietinho, né, na dele, ali. Aí uma hora ele me chamou
no cantinho e tocou-me assim: irmão, isso aqui não é pra você não, rapaz. Aí o pai arrepia. Eu arrepiei porque a resposta veio do questionamento que eu fiz, né? Então, sim, isso aí além de uma história, né, é um testemunho da minha vida, né? Eu e Deus. Aqui eu sou muito grato por tudo que eu pude viver e que eu tenho ainda para viver. Mas continuando, aquela situação foi ficando cada vez mais insustentável e chegou um momento que não tinha para onde correr. Meu amigo, decretar falência. Aí foi quando entreguei o ponto, peguei as coisas. Na época eu morava de favor, né? Eu e minha esposa morávamos de favor na casa da avó dela. Pegamos o restinho das coisas que tinha sobrado do bar e colocamos num pontinho que tinha anexo à casa da avó dela. E ali a gente, na hora de entregar o ponto pro proprietário, que é inclusive um cirurgião, cardiologista aqui do estado, esse cara foi o cara que eu tive aquele sentimento de raiva, de injustiça, mas é o cara que hoje eu tenho um sentimento de gratidão, né? Não tive a oportunidade de encontrá-lo ainda, mas um dia eu vou ter. E por que isso? Eu lembro que ele foi lá na porta da nossa casa e falou que não dá para perdoar a quebra do contrato, né, a multa. E eu falei, poxa, mas a gente não tem a menor condição e tal. Aí ele olhou pro nosso carro, assim, que tinha um Cobalt na época, falou, não, mas eu pego o carro de vocês. E naquele momento, o meu planejamento, naquela época estava começando muito essa questão de Uber, né? E meu planejamento já tinha até dado entrada para poder mudar a configuraçãozinha na habilitação. E naquele momento, e naquela época, essa era a minha saída, a minha estratégia para poder dar continuidade da vida. E aí eu lembro que a minha esposa interferiu no assunto e falou, não, mas você pegar o carro, como é que ele vai trabalhar, como é que vai sustentar a família e tal. E aí naquele momento eu cheguei para ele e falei, cara, você tá certo. Pega o carro e vamos dar fim nessa história. Cara, não sabia eu que naquele momento era o início de tudo. Porque talvez se eu tivesse ido pelo caminho que eu estava planejando, quem garante que eu teria saído de lá? E aí beleza, o carro foi embora, mas estava ali. Saúde tinha, 200 mil eu tinha de dívida, mas a gente tá aí para viver com as adversidades da vida mesmo e vambora, a vida que segue. Eu sempre fui um cara muito tranquilo, minha esposa até fala que eu sou tranquilo até demais. Nunca me deixei o desespero tomar conta, né? Eu acho isso positivo. Já minha esposa, qualquer coisinha, ela tá querendo dar porrada. Agora, passamos da decadência, vamos voltar a história para cima agora. Meu amigo, tava ali naquele pontinho, esse pontinho que era anexo ao imóvel, ele era um pontinho comercial, que dava uma portinha para a rua e tava tudo ali dentro, os troços do bar. Freezer, mesa e coisa pra caramba ali. Eu pensando o que eu ia fazer para me restabelecer, como eu comentei, né? Eu já tinha atuado na MRV, já tinha o meu Cresce. E o tempo que eu fiquei no bar, eu acabei distanciando, né? O bar consumia muito da gente, eu não conseguia conciliar. Até a música eu acabei dando uma afastada. Essa foi a parte que eu pulei, mas para não prolongar muito o vídeo. E ali, sem saber muito o que fazer, né? Para se restabelecer, ou para pelo menos tentar pagar uma parte dessa dívida, um dia, no meu Facebook, eu vi uma mensagem de um amigo meu, Fabrício, meu amigo Fabrício, se estiver assistindo aí, ele vai saber que é ele na hora. Aí veio uma postagem, ele, assim, ó, vendo o meu apartamento. Naquele momento, eu não sabia, mas eu estava dando o meu primeiro passo. Peguei meu telefone sem pensar, sabe aquela coisa que acontece? Você peguei o telefone sem pensar. Meu amigo Fabrício, como é que você tá, meu camarada? Rapaz, quanto tempo, pô, teve que marcar de fazer aquele som, a gente já tinha tocado junto, o cara que canta e tal. Como é que você tá, meu amigo? Ele falou, rapaz, pô, que saudade de você, cara. Falei, rapaz, eu vi aqui agora, você tá vendendo seu apartamento, meu amigo.
Eu vi aqui e falei, cara, eu tenho que ajudar esse cara. Pô, vamos vender esse trem. Porra, Maria, me ajuda mesmo, porque eu vou ter outro filho. Caraca, que legal, meu irmão. Então vamos vender esse trem aí, papai. Falou, vamos vender porque eu já tenho que comprar um de 3 quartos, que a família tá crescendo. Falei, maravilha. Aí já era Deus dando sinal, né? Cara, marquei com ele, fui lá, fiz as fotos e papapá. Cara, com uma semana, esse apartamento tava vendido. E aí, na sequência, com mais 2, 3 semanas, a gente já encontrou para ele um apartamento de 3 quartos. Porra, 2 vendas, hein? Bacana. Aí começou a entrar aquele troquinho. Aí minha esposa já via assim, olha, hoje minha esposa é administrativa da Select Casa. Então ela sempre foi muito organizada com essas coisas. Ela já pegou aquele troquinho, na época entrou, se eu não me engano, foram 7 mil da primeira venda, e da segunda, que foi uma parceria, eu vendi o imóvel de um corretor parceiro, então foi dividida, então acho que foi mais ou menos uns 7 mil também, que veio para mim, então eu tinha 14 mil. Aqueles negócios também que eu tinha guardado no quartinho, eu coloquei no LX e vendi também, então me fez mais um troquinho legal ali. Aí minha esposa, bom, vamos pagar isso, isso. Eu falei, não, pagar nada. Vamos pegar isso aí agora. Não, minto. Eu tinha recebido um convite para trabalhar, para a gente dividir uma sala. Um amigo me chamou, que era corretor também, tinha alugado uma sala comercial e fez o convite para a gente usar lá a mesma sala, né, no estilo cowork, e dividir o custo. E aí a minha esposa que teve a grande ideia de a gente fazer a imobiliária naquele pontinho onde estava guardado os bagulhos lá do bar. E aí fizemos. E aí, esse foi o caminho. Pegamos esse troquinho, vamos lá, mandei colocar laminado de madeira, pintamos o imóvel, ar-condicionado, mesinha nova, computadorzinho. Aí já meti a plaquinha lá, Romário Lírio Imóveis. Ó como é que começa até a brilhar agora, né? Parece que a gente saiu do poço de lama e agora estamos já... Mas vamos lá, ainda estou devendo os 200 mil, não paguei ainda não. Depois do Romário Lírio Imóveis funcionando, 1 ano. Aí sim, paguei os 200 mil. Gente, fiquei leve. Não devia mais nada. Desse valor, né, todo que a gente devia, tinha parte que eu peguei com minha mãe, tinha parte que a avó da Carol ajudou a gente bastante também. Então, mas ali pagamos tudo. E tinha parte também dos fornecedores, dos credores também. A banco, distribuidoras de bebida, então tinha muita gente nesse bolo. Mas tenho muito orgulho de falar isso aqui, aberto, que não devo mais nada para ninguém. E aí, em 1 ano, quitei tudo. A partir ali, né, chegando quase no 2º ano, eu digo que aí a gente começou a ver o sol brilhar novamente, aí já conseguimos viver a vida mais normal, né? Foi daí que eu vi o sol brilhar novamente, aí de lá para cá, muitas coisas aconteceram, graças a Deus, só coisas boas. Mas o grande objetivo dessa história toda, já linkando ao vídeo que eu mencionei no início desse vídeo, que eu vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima, então porque esse assunto remete a recomeço, que era o título desse outro vídeo, então por isso que eu contei essa história, esse enredo todo aqui. Espero que tenha te tocado de alguma forma, porque quantas vezes, onde eu estava, às vezes, quem dera se eu pudesse ter tido acesso a uma história dessa para poder me motivar. É com muita humildade e com muito prazer que eu compartilho essa história e dizer que se você está passando por um momento parecido, né, com esse, seja o problema um problema menor ou um problema maior, saiba que tudo tem solução, tem jeito. Isso só depende de você, é claro. Então, essa foi a mensagem que eu quis deixar com o vídeo de hoje. Espero que você tenha se conectado. E esse foi mais um almoço com o Romarito.